Você já deve ter visto no seu celular um desses influencers puxar o próprio celular e mostrar ele fazendo uma aposta numa espécie de caça-níqueis todo colorido, cheio de bichinhos, dizendo que ganhou, acabou de ganhar ao fazer aquela aposta. A ideia é simples, é dizer, você aposta pouco e ganha muito, que é justamente o oposto do que acontece. Nesse caso específico, trata-se do famosíssimo jogo do tigrinho, que nem legal é. Nós estamos falando dos jogos que não são legalizados, que continuam à margem da lei e que foram objeto de uma série de reportagens do UOL, reportagens essas feitas pela repórter Camila Brandalize, que está aqui conosco hoje mais uma vez. Bem-vinda de volta, Camila Brandalize. E muito obrigada, Toledo. E para essa eu preciso dizer que eu estava ansiosa para vir, porque eu estava apurando, pensando, meu Deus, o que o Toledo vai achar disso, gente? Não vejo a hora de contar isso pro Toledo. Pois bem, chegou a hora, finalmente. Você conta, Camila, que esse mercado ilegal já produziu milhões de viciados, como o mercado legal tem também, mas com uma desvantagem. O governo não ganha nada com isso, tá certo? Não se cobra imposto sobre esses bilhões que o jogo ilegal gera. E mais do que isso, como eu falei lá no começo, tem propaganda, e propaganda pesada, através das chamadas redes sociais, que eu prefiro chamar de redes antissociais. E os desinfluencers também, né? Porque nesse caso que você também fala isso, não fala? Não, desinfluencer não, mas eu vou adotar. Ah, tu não fala isso? Não, mas é uma boa ideia. Cara, pronto, mas é uma boa teu. ideia. Obrigado. É teu. Vou roubar como um jogo ilegal. Mas tudo isso vai ser objeto da nossa conversa com a Camila. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Camila Brandalize, vamos começar explicando que raios é o jogo do tigrinho e por que ele é ilegal e os outros não. Na bem da verdade, Toledo, o jogo do tigrinho, se ele tiver numa plataforma regulamentada, ele pode ser jogado. Não chega a ser ilegal, tá? Só que precisa ser numa plataforma regulamentada pelo governo brasileiro. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo publicidade de plataformas não regulamentadas, que não têm monitoramento, que não passam por auditoria, que não exigem cadastros muito detalhados para você poder jogar, que somem do mesmo jeito que aparecem, ou seja, somem com o teu dinheiro. Não seguem, por exemplo, uma regra do governo que precisa sempre voltar 85% para a pessoa. Essas não seguem isso. Então, você falou assim dos prejuízos para o Brasil, porque não tem imposto nenhum, eles não pagam, e é um mercado bilionário, a gente já está vendo isso acontecer. Mas, além disso, o prejuízo para quem joga é gigantesco. Então, tem um monte de coisa, assim, de problema que isso pode trazer para a gente, sabe? Só para rememorar, durante o governo Temer, lá em 2018, foi aprovada uma lei que liberou o jogo digital no Brasil e previa uma regulamentação que não foi feita ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro e finalmente foi feita em 2023, já no governo Lula, não é isso? Entrou em vigor mesmo no começo desse ano, né? A partir de 1º de janeiro. A discussão, né? O processo e tal. Lembra que eu vim alguma vez falar contigo sobre isso, né? E a gente ficou falando de como isso foi regulamentado ao longo dos anos. Se eu não me engano, em 2023 começou a ser desenhado. Aí, em 25, de fato, que começou a regulamentação em vigor. Criou-se essa Secretaria Especial de Prêmios e Apostas, que regulamenta, que é responsável por essa área e tal. E na regulamentação ficou estabelecido que para uma empresa dessas poder operar, ela precisava pagar uma outorga que custa 30 milhões de reais. Isso, né? Ou seja, valor altíssimo. No mínimo ela precisa ter um capital social de 30 milhões de reais, não pode ser uma empresinha de
R$ 1 de capital social, né? E ela precisa obedecer uma série de regras. E tem pouco menos de uma centena, se eu não me engano, de empresas regulamentadas e aprovadas para operar nesse mercado. Esse foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Sim. De você abrir esse mercado, principalmente de apostas esportivas, né? E aconteceu mais ou menos simultaneamente em vários países do Brasil até a Suíça. De abrir mercado ilegal junto. Não, de abrir o mercado e regulamentar e fechar, porque foi uma estratégia, né? Elas criaram a brecha legal em vários países, ficou um período sem regulamentação, as empresas entraram, fizeram propaganda maciça, consolidaram o mercado, a hora que o mercado estava consolidado, veio a regulamentação, fechou para impedir a entrada de novas empresas. Então não é festa da Selma, então foi tudo pensado para ficar assim. Foi uma festa da Selma, mas foi uma festa bem planejada. Ah, tá. Só que esse mercado foi fechado, mas continuam muitos operadores operando extra regulamentação, sem pagar outorga, sem Porque é cumprir muito as leis. fácil, Toledo. É muito fácil. O dono do site, ele pode abrir e registrar em outro país, então com IP estrangeiro, nunca vão chegar nele. Que é como as empresas operavam até a regulamentação. Exatamente, Toledo. Você sabe que essa ideia de começar a pesquisar sobre isso me veio depois da gravação que a gente fez no último episódio, em que você falou assim, dá uma olhada no relatório da CPI, das bets, e lá se falava muito sobre influenciadores e bets ilegais. Aí, de repente, eu comecei a ver... Tinha acabado de sair o estudo do Instituto Locomotiva que dizia cada 4 pessoas que apostam, 3 já fizeram ou fazem bets ilegais. Mas eu falei, mas como assim? A gente não vê publicidade no jogo de futebol, isso não tá escancarado. Aí eu lembrei dos nossos amigos influencers que eu já tinha falado na gravação sobre a Deolane Bezerra no ano passado. É a mesma coisa. Eles, então... fingem que estão jogando, fingem que estão ganhando, usam conta demo. Os influencers. Isso. Fingem que estão fazendo muito dinheiro, o que é mentira, porque isso não acontece, só se perde dinheiro, é golpe. E o pior de tudo isso é que é feito em massa. Então, se uma pessoa segue um desses influencers, provavelmente ela segue vários outros e todos fazem essa propaganda. Em que redes? Do ilegal. No Instagram. Basicamente no Instagram. O TikTok não permite. O TikTok tem a lojinha, etc. Mas fazer assim com o link... não pode, é no Instagram. E aí eu comecei a pesquisar... Em qualquer post do Instagram ou não? Nos stories, normalmente. Eles provavelmente sabem que não podem fazer isso, não colocam post para não serem pegos, fazem no story, porque o story vai desaparecer dali a pouco. Explica para quem não é um seguidor do Instagram como é que funciona o Com story. todo prazer, gente, adoro falar isso. Você tão jovem, assim, sabe, uma adolescente explicando. O que acontece? O Instagram tem os stories, então você posta, 24 horas depois, ele some automaticamente. E você também pode deletar aquilo a hora que você quiser. Esses influenciadores, eles fazem isso em massa. Então, aí eu peguei o que você me falou, lembrei da nossa última conversa, da apuração que eu fiz da Deolane, da Virgínia Fonseca, que fazia isso no passado. Hoje ela faz legalmente, mas quando tinha esse limbo de legislação, que você falou do Temer, ela estava fazendo isso, fingindo que estava ganhando milhões com o Tigrinho. Mas não era errado, porque não tinha regra nenhuma. Eu lembrei de tudo isso, e quando a Deolane foi presa, um monte de influenciador foi em porta de cadeia levantar cartaz pedindo a liberdade dela com o arroba do próprio influenciador. Era propaganda. Claro, porque é assim que funcionam as redes sociais. Aí alguns eu comecei a seguir, porque algum apreço, assim, por influenciadores B eu tenho, tá? Quiser saber qualquer coisa, pode perguntar que eu tô sabendo. Infelizmente, às vezes a gente tem esse apreço aí por coisas tem inúteis. Tem gente que é viciada em jogo, tem gente que é viciada em influenciador. Influenciador B, tá? B, não é nem tá. os bons. Pronto. Aí tinha uma chamada Natália Rivotril. Aí é uma humorista do Ceará, não sei o quê. Aí, de repente, ela fazendo propaganda de bet. E aí, eu fui conversar com um especialista do mercado que me indicaram, chamado Roger Amarante, e perguntei para ele que a gente está falando de mercado ilegal, um número muito alto, né? Segundo o Locomotiva também, 41% a 51% de todo o mercado de bet é abocanhado pelas bets ilegais. É um número muito alto. Aí eu perguntei de onde é que vem, como é que as pessoas chegam. Ele falou, 80% é por influenciador do Instagram. Os outros 20% é por mensagem, SMS, WhatsApp, e o pessoal hoje faz até pirâmide, sabe? Entra aqui com o meu link, que eu ganho um pouco, aí você passa para outra pessoa depois. Enfim, um rolo. Eles fazem de tudo para tirar esse dinheiro. O antigo boca a boca que virou
post a post. Post a post. Aí, comecei a seguir e, de repente, comecei a levantar. E eu sugeri pra minha editora na época, eu falei assim, ó, vamos levantar um número alto, uns 30? Aí ela falou assim, mas você acha que você consegue rápido? 30 o quê? 30 perfis que fazem, que eu já tinha a Natália Rivotril, e aí eu queria levantar uns outros. No Instagram, quando você tem um botãozinho lá que você aperta, e o aplicativo te sugere pessoas com perfis parecidos àquele. Então, eu vou no perfil da Natália Rivotril e vejo vários outros. E foram aparecendo, e eu sugeri 30, ela achou que ia ser demais. Quando eu vi, Toledo, não deu uma semana, eu tinha 86. 86 perfis fazendo publi de bet legal. Que você tinha confirmado vendo os... Sabe por que é fácil confirmar? Confirmado vendo stories, dei print, fiz de tudo. E fui colocando fiz uma planilha pra isso, entendeu? Que eu acho engraçado quem ouve, a gente fala, nossa, o que ela tá fazendo, seguindo influenciador? Eles se valem justamente da falta de importância que a gente dá pra eles, no geral. Quem segue não são pessoas que estão interessadas em saber como é que... eu quero saber como é que é o ecossistema das redes sociais. Não vou seguir essas pessoas, vou seguir alguns outros maiores, que seja Virgínia, hoje em dia que tá no hype. Aí esses menores se valem estar fora do radar e fazem essas papagaiadas, entendeu? Entendi. Aí eu comecei a seguir vários deles para ver como é que funcionava. Não me diga agora, porque nós vamos para o intervalo e vamos fazer suspense sobre quem são esses influenciadores B. Ai, gente, agora vai ser bom. Janja é uma primeira-dama diferente de tudo que o Brasil já viu. Suas atitudes, discursos e presença fazem com que ela ganhe fãs na mesma intensidade que acumula haters. Desde que entrou na vida de Lula, Janja passou a influenciar as pautas, discursos e agenda do petista. Ela não tem mandato, o que ela foi fazer lá? A Janja já se aproxima do Lula como tiete. Não importa o lado, sempre se fala de Janja. Primeira-dama, Janja. A gente quis entender como, em 2 anos de governo, Janja colecionou polêmicas, juntou inimigos dentro e fora do PT e influenciou decisões-chave no governo. Desvendar a mulher que tem todos os holofotes voltados para si, mas também aquela que já estava no entorno do presidente antes do Brasil conhecer a sua cara e o seu nome. Eu nunca ouvi falar do nome dela. A gente quer descobrir quem foi Rosângela, quem é Janja e aonde ela quer chegar. Eu sou Fabíola Cidral. Eu sou Adriana Negreiros. E este é Janja, um podcast original UOL Prime. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Camila, tem um perfil definido desses influenciadores que fazem propaganda dessas bets ilegais? Tem, Toledo. No geral, assim, você não consegue saber porque aquela pessoa faz sucesso, tá? É basicamente isso. Você olha e fala, o que é isso? É as Kardashian? Que hoje são empresários, mas você olha e fala, por que aquelas pessoas fazem sucesso? Eu já tenho esse problema com todos os influenciadores, então pra mim não é um bom critério de seleção. Não, tá. Então você vai ficar assim, vai ser pior ainda. Tá. O que acontece? No geral, eles ou falam que são alguma coisa além de influenciador, cantor, a maioria é cantor, humorista, que faz humor nas redes sociais, mas sempre tem lá digital influencer, produtor de conteúdo. Uma delas, por exemplo, que é a Juliana Ferrari, tem 12 milhões de seguidores. São números muito altos, tá? Eu sou um idiota, né? Porque se tem 12 milhões de pessoas que seguem, só eu para saber que... Para não entender por que ela faz sucesso. Idiota é meio pesado, Toledo, confesso. Mas assim, eu também não entendo. Então tá lá, essa mulher, ela foi musa do Botafogo há uns 10 anos. Bom. Fez sucesso como modelo. E aí depois ela começou a ir pras redes sociais, faz uns conteúdo adulto, aí mostra a vida da família, aí fala em Deus. Nos stories do Instagram, quando você posta, fica um tracinho. Então, se eu posto 2 stories, fica 2 tracinhos lá em cima da tela. Se eu posto vários, fica um monte de tracinho pequenininho lá em cima. E essas pessoas, normalmente, elas fazem isso. Elas postam vários, café da manhã, um salmo, a criança, não sei o quê. De repente, um link, a boa de hoje. Não tem dizendo que é publicidade. Raramente eles falam que é publicidade, mas mesmo assim seria ilegal. E tá lá no meio o link da Bet Legal. E no Stories, você clica lá e vai pro link. Vai direto. Diferentemente do post, que não leva pra lugar nenhum. Exato, vai direto, Toledo. É muito louco porque vários desses links, eles... quando você abre na tela do computador, aparece só a tripinha como se fosse feito pra celular mesmo, sabe? Sim. E aí no final tá assim, autorizado pela lei de Curaçao. Autorizado pelo governo federal para o grupo Bet. Nem existe, sabe? Eles inventam. Aí teve um lá que colocou... Curaçao é uma ilha no Caribe, que
que me consta não faz parte do território brasileiro. Como é que fala quando você manda dinheiro? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal, isso. Aí você vai para esse link e tá lá, e aí o que acontece? Essas pessoas normalmente, óbvio, elas ganham em cima disso. Então é uma propaganda mesmo. É uma propaganda mesmo, Ganham Toledo. bem? Ganham bem. Eu fui atrás de alguns inquéritos policiais de pessoas que foram presas a partir da exploração de jogo legal que levou para lavagem de dinheiro. Que aí sim elas puderam ser presas. Mas Depois eu aí explico isso. Aí eram os donos das bets ilegais. Não, o influenciador também. O influenciador também? Tem uma, chama Carol Digital. Ela fazia propaganda e aí a polícia começou a investigar e viu que tinha lavagem de dinheiro também, porque ela recebia o dinheiro dos donos das bets ou dos contratantes. Esse dinheiro é ilegal e ela lavava o dinheiro para poder ficar com ele. Ela lavava para si própria. Para si própria. A polícia pesquisou, na investigação, eles chegaram à conclusão. Pegaram o celular dela, as conversas, os contratos. Ela já teve, no mínimo, 20 contratos com empresas. Com uma delas só, ela ganhou 11 milhões em 5 anos. Tinha 1,5 milhão de seguidores e tava lá, ganhando dela. Então, ganha-se muito dinheiro quando é legal, mais ainda. Fico imaginando quanto ganha a empresa, né? Quanto ganha a empresa. Pronto, tinha uma conversa de WhatsApp dela com um contratante em que ela falava que conseguiu levar 45 milhões em 35 dias para a empresa. Uau! Para essa empresa. E é engraçado porque esses contratantes, essas pessoas que registram, eu comecei a pesquisar o nome deles, são pessoas que já estão envolvidas com um monte de coisa. Estelionato, golpe de telefone, sabe? Você clicar e roubarem teus dados. É tudo igual. O golpe do tigrinho, do telefone, do aposentado. É isso, Toledo. É isso. E aí o que acontece? Esses influenciadores que, enquanto não se pode provar que eles estão cometendo um crime, eles não acontece nada com eles. Por que eles estão fazendo? Uma contravenção. Me explica uma coisa. Nesse jogo ilegal, as pessoas recebem o prêmio quando ganham? Olha, no começo se recebe algum valor e depois não. Depois é só ladeira abaixo. Ou o site do jogo some do ar, ou bloqueia a conta do usuário, inventando algum problema para não pagar o prêmio. Tanto que tem um monte de reclamação no Reclame Aqui sobre isso. E aí não tem nem quem processar, porque esses sites não tem nem sede no Brasil. Você diz na reportagem que estima-se que o governo tenha perdido 11 bilhões de reais por conta dessas bets ilegais, que não são autorizadas. De onde vem esse número? Esse número vem de um estudo de uma consultoria chamada LCA, junto com o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Esse instituto, ele tem os seus objetivos, que é fechar o mercado para as legais, fazer obviamente. Lobby para as empresas que estão registradas. Com certeza absoluta, né? Porque eles estão perdendo um mercado gigantesco. Nesse estudo, eles dizem o seguinte: a estimativa sobre o tamanho do mercado das bets ilegais é de 26 bilhões a 40 bilhões. Então, isso é o que... Por ano. Por ano. Isso é o que movimentaria no total. E aí eles calculam 27% sobre esses valores, que é o que seria a arrecadação, né? O pagamento do imposto para o governo. Que vai de 7,2 bilhões a 10,8 bilhões, quase 11 bilhões. Esse número vai precisar ser revisto. Espero que a Secretaria de Prêmios e Apostas divulgue um número em breve. Pois é, porque eles também não divulgam. Oficialmente não tem número nenhum. Porque mesmo as empresas ditas legais, efetivamente são, elas não recolhem imposto sobre o faturamento. Elas recolhem imposto só sobre a fatia que elas não devolvem para o apostador, sobre os 15% ou 20% que fica com elas, né? Que é o tal do GG, não sei quanto. Isso. Lá. A conta da perda de arrecadação teria que usar o mesmo critério. Agora, me explica uma coisa. A secretaria, então, não tem ainda uma estimativa sobre quanto está deixando de arrecadar, nada oficial? Não tem. Eu perguntei várias vezes, fiz uma entrevista com o secretário, Regis Dudeno, no meio do ano, não tinha. Ele disse que tinha dados, mas não estava nada organizado. Tá. Voltei a perguntar para a gente falar aqui, não tinha ainda. E a Receita Federal também não tem. Agora, me dizem que o Ministério da Fazenda e essa secretaria derrubam milhares de sites todo ano, todo mês, sei lá, justamente porque são ilegais. Tem um número? O número até outubro de 2025 é de 21 mil sites. 21 mil sites já foram derrubados esse ano. Nos primeiros 10 meses. Mas quem é da área diz que isso aqui nem praga. Derruba 21 para chegar a mais 21 depois. Tanto que quando eu estava fazendo a apuração, o UOL barrava
o meu acesso aos links, porque eram links criados há menos de 30 dias. Então eu não podia nem entrar, sabe? Os caras, eles criam assim, ó, como se nada, Toledo. E nada é .br, é tudo ponto... Pronto, isso eu queria muito falar aqui, porque tem uma coisa que é assim, é escancarada. Essa pesquisa do Instituto Locomotiva fala que 78% dos entrevistados dizem que é difícil perceber quando que o site é legal e quando que ele não é. Só que isso, para mim, é uma falha gigantesca de informação, porque com simples dados seria resolvido. O que é legal é .bet.br. Se você clica num link que não é .bet.br, é ilegal. Não tem nada de difícil nisso, mas ninguém avisa as pessoas que é assim. Aí, obviamente, esse negócio vai pipocar e esses influenciadores vão fazer esse dinheiro todo que eles estão fazendo. E os influenciadores não ensinam as pessoas que dó, tem que ser né, Toledo? Eles são tão cara de pau. E eu vou falar aqui também, porque foi uma coisa que me deixou revoltada. É muita cara de pau. Eles, às vezes, vão lá, colocam o link da Bet Legal. No Stories. No Story. A boa de hoje, olha quanto eu lucrei. E colocam mais de 18. Publicidade. Jogo responsável, jogue com consciência. Tem umas que colocam selinho do Conar, Toledo, na propaganda de Bet Legal. E fingindo que tá ganhando horrores. Tem uma outra coisa que eu queria falar, porque as pessoas assim, nossa, por que essas pessoas não são presas, né? Não tem, ou acontece alguma coisa mais grave. Porque, como eu tava dizendo aqui, é uma contravenção, né? Penal, não é exatamente um crime. Porque é promoção... Exploração de jogo ilegal. E a contravenção, o que é? É uma pena muito branda. É o jogo do bicho. Pra mim, o que essas pessoas estão fazendo hoje, o tigrinho legal e tudo que envolve, inclusive os influencers, é o novo jogo do bicho. E o jogo do bicho tem alguma relação com isso? Eu tô falando daquele que ainda usava apontador humano. Pode ser que sim, Toledo. Isso ninguém consegue comprovar ainda, quer dizer, ou pelo menos eu não consegui chegar nessa apuração, mas pode ser que sim. Porque essas pessoas envolvidas com estelionato, etc., tem muita coisa junto, sabe? Nesse mercado todo. É um braço. Mas assim, é como se fossem os novos bicheiros mesmo. Um delegado que eu entrevistei, ele falou assim, é muito melhor fazer promoção, publicidade de Bet legal do que assaltar um banco. Você consegue o mesmo dinheiro, milhões, tá falando de milhões de reais, e não acontece nada com você, não vão te pegar porque o site é de outro país. O influencer tá fazendo só uma contravenção penal, qualquer coisa só derruba a conta. E não tem ninguém que foi preso ainda por causa disso? Não, a pessoa só é presa. Alguns influenciadores, tipo essa de Roraima que eu te falei, ela foi presa por lavagem de dinheiro depois de 2 anos de investigação. Então, ela ficou 2 anos fazendo isso, até que a polícia conseguisse, de fato, prender e fazer com que ela parasse. Agora, você imagina o tanto de outros que estão fazendo isso e que está, tipo, no começo de uma investigação para poder parar. E essa associação de lobby das empresas legalizadas quer mudar a legislação para tornar esse crime mais facilmente punível ou não? Tem uma história de criminalizar, então, uma publicidade legal. Inclusive, até o Conar citou isso na CPI das bets. Tem também um projeto de lei da própria secretaria que quer cobrar dos influenciadores e das fintechs que intermediam tudo isso, a arrecadação não feita pela empresa, pelo domínio, então, no caso. Essa fintech é quem fica no meio do caminho, que não sabe quem que está contratando, não sabe se é uma bet legal, paga a pessoa ou não paga, na maioria das vezes, e ninguém nunca... Bom, aí fica mais difícil de chegar em quem criou, de fato, essa bet. Agora o Banco Central está fechando a porta das contas bolsão, talvez fique um pouquinho mais difícil, né? Gera bilhões de reais faturamento. Muitas vezes a pessoa, além de se viciar, nem sequer recebe o prêmio quando ganha. Quando não é menor de idade, né? Porque a legal, eles pedem uma autenticação facial, né? Essa não pede nada, nem número de documento. Então, a possibilidade de uma pessoa menor de 18 acessar é muito maior. Os influenciadores que fazem essa propaganda ilegal estão enchendo as burras de dinheiro e não tem legislação suficiente ou necessária para punir com cadeia quem comete esse crime, é isso? É isso mesmo. E aí depois a gente pensa na festa da Selma mesmo, de novo, né? Porque virou assim uma terra de ninguém. E não é que eles estão fazendo, no submundo das redes sociais. Não é. Eles só estão fora do radar, entendeu? E é uma coisa muito maluca, Toledo, como essas pessoas conversam com os seguidores na onda de explicar quem eles são, sabe? Então, assim, a gente vê
que eles são pessoas que hoje têm muito dinheiro, então estão lá com carro, com Porsche, com BMW, fazendo viagem, tomando champanhe na beira de uma praia paradisíaca, mas ainda estão usando um linguajar muito simples, muito humilde, mas eles escolhem essa linguagem para se comunicar diretamente com a pessoa que está seguindo eles. Teve uma, por exemplo, que eu estava seguindo essa semana ainda, Dani Maria, 3,8 milhões de seguidores. Essa moça se diz cantora também e tá lá, enfim, mostrando maquiagem, a roupa, a viagem, o passeio, as roupinhas da Shein. E aí, logo depois das roupinhas da Shein dela, ela mostrou ela jogando o link, é tudo a boa do dia, a boa de hoje. Aquele linkzinho que o Instagram permite colocar com texto. E ela colocou assim, já tô fazendo o meu dinheiro para comprar o próximo carrinho da Shein. Você acha, Toledo? Chega a ser cruel com as pessoas que seguem, sabe? Eu sei que, cada um tem que ter a noção de não cair nisso, etc, etc. Mas é tudo tão feito numa linguagem para pescar com tanta força essa pessoa para entrar ali. E aí que eu não tinha te falado antes, um desses inquéritos da polícia negociava com o influencer 20% de tudo que ele conseguia arrecadar. Quer dizer, quem clicava no link dele, colocava tanto de dinheiro lá, 20% voltava para o influenciador. Então, esses 45 milhões que a menina conseguiu para o link lá para a Beth em 35 dias, além do que pagava no contrato... 9 milhões são para ela. Pronto, é isso. É um bom negócio, né? É melhor que assaltar banco. Com certeza. Bom, eu conversei com a Camila Brandalize. E onde é que as pessoas podem ler a sua reportagem? Essa reportagem está em uol.com.br/tab. Muito bom. Vá lá e leia. E para não cair, primeiro, basta não jogar. Em segundo, ajuda se bastante. Você não conseguir evitar, você vai em bet.br, é isso? Isso, tudo que que daí, tiver pelo ao final... menos, você vai recolher um pouco de imposto pro governo. Pelo menos isso. Então tá bom. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Camila Brandalize. Para ler essa reportagem da Camila Brandalize, assine o UOL. Você tem acesso a todos os colunistas, a todas as reportagens investigativas do UOL Prime e ainda a todo o repertório jornalístico do UOL. Você também tem descontos em cinemas, peças de teatro, festivais de música e ao UOL Play. Vá lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. O roteiro é da Clara Rellstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta por João Pedro Pinheiro. E a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. Os coordenadores de operações são Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A gerência geral é do Irineu Machado e a supervisão do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.